pessoal, iremos estudar raciocínio lógico, tópico, tabela, verdade. Sumário. Nessa parte iremos estudar tabela de verdade, as denotações da negação, da conjunção, da disjunção condicional, bicondicional e a disjunção exclusiva. E logo a seguir, iremos fazer os exercícios com aplicações diretas do resultado das tabelas de verdade. Sejam P e Q proposições simples quaisquer. Primeira tabela, denotação da negação. Como vimos anteriormente na primeira aula, em lógica, esse símbolo aqui, o tio, é a palavra não. Observe essa tabela. Uma proposição P ou é verdadeira ou é falsa. Se P for verdadeira, sua negação é falsa. Se P for falsa, sua negação é verdadeira. Eu acho que não tem mais nada a acrescentar sobre essa tabela. Segunda tabela, denotação da conjunção, o E. Observe que essa tabela, ela possui 4 linhas. Alternamos de 2 em 2 na primeira coluna, VV, FF. VF, VF. Alternei de uma em uma. E aqui é composição, um e outro. P e Q. O E só será verdade apenas quando todos forem verdade. Se pelo menos um pode ser todos. Se pelo menos um for falso, a composição será falsa. Terceira tabela, denotação da disjunção. O ou. A tabela tem 4 linhas, já sabem por quê. Alterna 2 em 2, VV, FF, uma em uma, VF, VF, e aqui temos o ou. A composta. Essa tabela é facílima. O ou só será falso, quarta linha, apenas quando todos forem falsos. O que estamos dizendo, e tem que ficar bem definido, é que no ou, se pelo menos um for verdadeiro, teremos uma proposição verdadeira. Quarta tabela, denotação do condicional. Como havíamos falado anteriormente, na aula passada, trata-se do carro-chefe da lógica. Leia-se, se P, então Q. VVFF, VFVF. Essa tabela ela é fácil. É importante nós fazermos uma analogia com o dia a dia, para o bom entendimento das tabelas de verdade. O condicional é o único operador lógico que não comuta. Se não comuta, tem uma ordem. Primeiro, segundo. Não comuta. Não pode trocar de posição. Todos os operadores lógicos comutam, menos o condicional. Então temos aqui o antecedente, não iremos chamar de primeiro. Antecedente e o consequente. Vocês vão verificar que essa tabela
ela é facílima de entender. O condicional só é falso quando você partir de uma verdade para concluir uma mentira. De verdade para mentira vai dar falso. Mas, pessoal, dentro dessa tabela verdade, está acontecendo algo extremamente importante para o bom entendimento e para ganharmos tempo na resolução de algum tipo de exercício que iremos ver ainda hoje. Você está no condicional. Esse símbolo não quer dizer, então. Como é que a gente lê isso aqui? Se P, então que? Se o antecedente for falso, a composição condicionada já será verdadeira. Pessoal, isso aqui é extremamente importante e vocês vão verificar isso dentro dos exercícios. Estou no teste de Ampade. Se 2 mais 2 igual a 7, então essa proposição já vai ser verdadeira, porque o antecedente é falso. Iremos explorar isso aí dentro dos exercícios. Vamos ver a quinta tabela. Denotação do bicondicional. Eu costumo dizer nesse instante que o bicondicional, na verdade, é o condicional para frente e para trás. Tabela verdade. Observa que essa tabela é fácil. Deixa eu adiantar aqui para vocês. O bicondicional, comuta. Como é que lê isso aqui? P, se, somente se, que. Ele só será verdade, ele vai e volta, quando os dois forem iguais. Os dois verdadeiros ou os dois falsos. Se descasou, vai dar falso. Teve um aluno que perguntou o seguinte: é o sinal de mais e menos na matemática pura? Bem, respondi para ele se essa analogia faz com que ele defina o bom aprendizado, não a decoreba, o bom aprendizado da tabela verdade para o bicondicional, está ótimo. Sexta e última tabela. Denotação da disjunção exclusiva. Olha que ele tem um tracinho aqui embaixo. Lê-se ou um ou outro, não ambos. Tem que ter muito cuidado com esse operador lógico. Operador. Aqui é a tabela. VV, FF, VF, VF. Eu vou dar um exemplo que eu sempre apresento em sala de aula. O exemplo é o seguinte: no meu carro tem uma vaga por carona. Ou vai Cláudia, ou vai Roberto. Observe que a entrada de um no banco do carona exclui o outro. Tem que ir alguém. Pode ir os dois? Não. Cláudia vai e Roberto não? Pode. Cláudia não vai e Roberto sim? Pode. Tem que ir alguém. Falso. A partir daí, vamos tirar uma importante conclusão. Por favor. Vamos entender isso aqui. A partir das tabelas do bicondicional e do exclusivo, olha o que eu escrevi para vocês aqui. Observe
que a negação de uma delas coincide com a outra. Quer dizer, vamos aqui para a linguagem lógica. Vamos ler isso aqui, bem fundamentado. Não é verdade que P, se, somente se, que. Eu estou negando o operador, no caso, o bicondicional. Observe quando eu negar a última coluna do bicondicional, vai coincidir com a conclusão, com a última coluna do ou exclusivo. Quer dizer o seguinte, pessoal, a negação do bicondicional, logicamente, é o ou exclusivo, e vice-versa. O teste Ampade tem explorado a negação do bicondicional para você concluir que é o ou exclusivo. Que iremos ver a aplicação desses exemplos em algumas questões selecionadas. Exercícios. Vamos ver como é que funciona o nosso bom entendimento para concluir o valor lógico de determinadas proposições compostas. Sabendo que as proposições P e Q são verdadeiras e as proposições R e S são falsas. Não importa quem é P e Q, R e S. Eu quero determinar o valor lógico de cada uma das proposições compostas a seguir. Olha, é determinante o bom entendimento de cada exercício a seguir. Exercício A. Tá aqui, eu quero saber se isso aqui é verdadeiro ou falso. Primeiro, a boa leitura, a leitura correta da proposição composta é fundamental. Se perguntarmos aqui, que operador lógico está aqui? Aí o pessoal vai dizer, não, tem dois operadores. Sim, mas tem um aí que vai mandar. Isso aqui é um condicional. Porque o R é o consequente. Então, o antecedente tem que ser P e Q. Quer dizer, caberia um parênteses aqui. Subentende um parênteses aqui. Então, vamos ler corretamente essa proposição composta. Se P e Q, então R. Para cada exercício, para cada exemplo que iremos ver aqui, vamos apresentar a análise lógica. P é verdade, Q é verdade. E o antecedente vai ser verdade. Consequente é falso. Tabela verdade do condicional. De verdade para mentira. Vamos à análise gráfica. A análise lógica é representada graficamente. Está aqui a proposição. Aquilo que eu falei, P e Q é verdadeiro. R falsa. No E, verdade vai dar verdade. De verdade para mentira vai dar a falsidade. Está aí. Exercício B. Novamente aqui eu perguntaria a vocês onde cabe o parêntese. Eles subentendem aqui. Olha o antecedente aqui. Na verdade, o antecedente já é uma composta. Como é que iremos ler isso aqui? Se R ou S, então Q. Pessoal, antes de irmos para a análise lógica, observa que os dois são falsos aqui, R e S. O antecedente vai dar falso. Eu falei para vocês,
quando o antecedente é falso, independe do consequente. A composta já será verdadeira. Mas vamos ter atenção na análise lógica. R ou S? F. Deu F. Não importa isso aqui, ó. Mas é verdadeiro. Antecedente falso. A composta já é verdadeira. Exercício C. Novamente aqui, pessoal. Quem é o operador lógico aqui? É o bicondicional. Como é que você vai ler isso aqui? Que, se, somente se, P e S. Muito bem, já concluímos que o parênteses subentende aqui. O bicondicional só é verdade quando os dois forem iguais. Observe que eu estou mostrando para vocês que não temos tempo de construir tabela verdade em uma prova para um processo seletivo qualquer. Você vai ter que dominar as tabelas verdade. E iremos, ao longo do curso, treinar exaustivamente isso. Tabelas verdades não se decoram. Aprende-se. Está aqui a análise. Que é verdade? Aqui vai dar falso. Se descasou, vai e volta. Bicondicional. Só é verdade quando os dois forem iguais. Está aqui o resultado. O resultado da composta, que é um bicondicional. Vamos ao exercício D. Outro bicondicional. Observa que aqui não tem como não vir o parênteses. Não tem como. Porque estamos negando uma composição. No caso, estamos negando a conjunção, o E. Mas o operador, olha, é o bicondicional. Como é que a gente vai ler isso aqui? P, se, somente se, não é verdade, R e S. O P você já sabe que é verdade. Olha que eu vou apresentar a análise gráfica, logicamente. Mas vamos aqui o seguinte, analisar na força bruta. P é verdade. Aqui dentro vai dar falso. Porque eu tenho um falso e falso. Negar o falso vai dar verdade. E vai dar V e V. Esse resultado é verdadeiro. Isso faz parte de um bom treinamento para resolver questões com o pé no chão, bem determinante. A solução. Está aqui a análise. P é verdade. Isso aqui vai dar falso. Negar o que é falso vai dar verdade. Os dois iguais, olha. E resultado, verdadeiro. Exercício E. E o bicondicional aparece duas vezes. Duas vezes. Olha que esse parênteses aqui está bem definido. Se que, então S. Então R. Você pode dizer não. O operador lógico aqui é esse condicional aqui. O parênteses está definindo isso. De verdade para mentira. Mas lá dentro é outro condicional. De verdade para mentira. Isso aqui vai dar falso. Pessoal, aquilo que falamos. Antecedente falso. Independente do que venha como consequente. Essa composição vai ser verdadeira. Eu falei que iríamos treinar exaustivamente isso aqui. Vamos ver a análise.
Se Q, então S. De verdade para mentira, deu falso. Antecedente falso. Independente disso aqui, já vai dar verdadeira. Quando vocês forem refazer esse exercício, vão ver que já terão uma outra linguagem, uma outra visão. Exercício F. Aqui eu poderia perguntar onde caberia o parêntese. Subentende ele, né? Olha aqui, é o consequente. P e Q. Como é que a gente vai ler isso aqui? Se não R, então P e Q. Olha, o R é falso. A sua negação vai dar verdadeira. Esse treinamento no apulso, como eu falei, na força bruta, é importante. Mas não vamos nos esperar agora, não. Que vai dar verdade. P e Q também é verdade. E esse resultado tem que ser verdadeiro. Vamos ver? Olha. Não R, negar o falso vai dar V. P e Q, V. Olha o resultado aí. Verdadeiro. Exercício G. Observe que temos dois operadores lógicos. Mas se eu perguntar aqui quem é o operador aqui, você vai dizer, isso aqui é um E. Porque é esse parênteses e este outro. Então no E. O E só é verdade quando todo mundo é verdade. Aqui tem um ou aqui dentro. Pelo menos um verdadeiro. Vai dar verdadeiro. Tem um ou aqui no segundo parêntese. Pelo menos um verdade. E os dois vai dar verdade. Essa proposição é verdadeira. Mas vamos para a análise lógica representada graficamente aqui. Está aqui, ó. VOF vai dar V. VOF vai dar V. No E, se todos são verdadeiros, vai dar verdadeiro. Então, a nossa conclusão é V. H. Bom, este aqui se faz necessário parêntese. Se perguntarmos quem é o operador lógico aqui, você vai dizer, esse aqui é um E. Ah, mas tem um condicional aqui dentro. É esse parêntese e este outro. Se R, então S. Vamos para aquele treinamento que eu falei para vocês, quando o antecedente for falso. Aqui, antecedente falso. Esse resultado já é verdadeiro. E aqui todo mundo é verdade. Verdade, verdade. Desculpa a redundância, mas esse treinamento que eu estou fazendo com vocês é fundamental, sem, no entanto, menosprezar a visualização, a solução lógica representada graficamente. Está aqui. Se R, então S. Olha, vai dar verdade. E, verdade, verdade. É importante procurar fazer de imediato e depois fazer a análise lógica com a representação gráfica. Está aí o resultado verdadeiro. Exercício I. P e não Q, ou R. Mais na frente, iremos ver que existe uma propriedade aqui, é a distributiva, mas deixa para lá, eu estou só adiantando a terceira aula de RL. Se perguntarmos aqui quem é o operador, você já sabe que é o OU. P e não Q, ou R. P é verdade. O não Q vai dar falso. Esse resultado é falso. O R é falso. E eu estou no OU, todo mundo é falso.
já sabem o resultado. Vamos para a análise? Com calma, está aqui. P e não Q, olha o que eu falei para vocês. V e F, vai dar F. E esse aqui já é F. O resultado, F. Exercício J. O pessoal, quando olha para isso, fala, isso aqui é muito grande. Observa que isso aqui, na verdade, é uma negação. Eu estou negando todo o conchete. Eu estou negando o operador. E o operador aqui é o OU. Você tem uma maneira prática de resolver isso aqui. Aliás, você bem treinado, faz isso aqui no olhômetro. Bem treinado. Que iremos atingir esse estágio. Eu quero negar esse OU. Você pode esquecer essa negação, resolver o que está lá dentro, o resultado você troca. Agora observe uma coisa. Eu falei que esse operador aqui é um OU. Se R, então P. Antecedente falso. Esse parênteses vai dar verdadeiro. Se eu estou no OU e pelo menos um é verdade, tudo isso aqui vai ser verdadeiro. Negando o verdadeiro vai dar falso. Isso aí eu estou empurrando no apulso já mais na frente, quando tivermos feito vários exercícios. Mas já dá para sentir o gostinho. Vamos ver a análise gráfica. Está aqui. Quero negar. Vamos ler isso aqui? Não é verdade que se R então P ou se S então Q. Antecedente falso vai dar verdade. Antecedente falso vai dar verdade. V ou V, resultado verdade. Negar uma verdade vai dar um falso. Muito bem. Essa questão era muito boa, tá? Então, o resultado é F. Exercício K. Observa que tem 3 operadores iguais, no caso bicondicional. O operador aqui é o bicondicional. Olha, vamos resolver esse parênteses, está bem definido. Se, somente se, esse outro parênteses. Você sabe que o bicondicional só é verdade quando os dois forem iguais. S, se, somente se, R. Mentalizando na tabela verdade. Falso com falso, vai dar verdade. Verdade, se, somente se, verdade. Vai dar verdade. Já sabe o resultado, né? Já, está aí. Aqui os dois falsos, aqui os dois verdadeiros. Aí cada parênteses deu verdade. Eu estou bicondicionando 2 verdades. Está aí o resultado. Exercício L. Bom, os parênteses estão bem definidos. Mas você já sabe que o que está aí é o bicondicional. Vamos ler? Se R, então Q. Se, somente se. Não P. Se, somente se, R. Aqui é um condicional. Antecedente falso. Como é que é? No condicional antecedente falso, você já sabe o resultado desse primeiro parênteses. Porque o antecedente é falso. Vai dar verdadeiro. Aqui, o não P. O não P é falso. O R é falso. E o bicondicional, os dois verdades.
Eu vou ter verdade com verdade. Olha, é importante esse treinamento no olhômetro. Não vou falar pulso, não. No olhômetro mesmo. Está aqui a análise lógica. Se R, então o quê? Olha, vai dar V, bicondicional e resultado verdadeiro. Recomendações. É interessante rever os vídeos, o de iniciação analógica foi o primeiro, e esse tabela verdade, para uma boa fixação dos conceitos. Não acumule dúvidas através do nosso canal de relacionamento. Nós podemos agendar ou tirar a dúvida por e-mail. Caso a dúvida persista, nós podemos agendar o encontro pelo Skype. Estudar o tópico tabela verdade no caderno de raciocínio lógico que está postado na plataforma. Fazer a lista extra de tabela verdade, que está em PDF. Basta procurar lista extra de tabelas verdade. O arquivo está na plataforma do nosso curso EAD. Quero agradecer a todos e até o nosso próximo encontro. Obrigado.